Fala pessoal, aqui é o Luiz, dono desse canal o Ativamente. E se você quer saber como fiz mais de R$ 2.000 em apenas uma semana vendendo canais de YouTube, esses são alguns prints de vendas que eu fiz. É só estar clicando no primeiro link da descrição que eu mostro o passo a passo que eu fiz para estar tendo esses resultados, beleza? Ela também é definida pelo ambiente no sentido não objetivo entre está havendo violência, mas a sensação que aquele ambiente produz. E por que eu falo isso para você? Porque eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o comportamento de redes como, por exemplo, o Twitter. Onde você tem esse comportamento de manada, onde vem essa enxurrada de agressividade. Exatamente. E que é muito curioso de ver, porque quando vem uma onda de agressividade, né, depois de um tempo, começa a aparecer algumas pessoas falando, não, mas não é assim. Não é assim. E parece que existe um contrafluxo, né? Primeiro lugar, né? O que você acha que essas pessoas que se expõem a esses tipos de situações, elas têm uma predileção, elas têm uma adição a esse tipo de comportamento? Ou seja, se a pessoa não pegar aquilo e não fizer a mesquinhazinha dela no Twitter naquele dia, né? Você acha que isso é uma coisa que ela deve evitar para ter saúde mental? A segunda coisa, de onde vem esse fight back das pessoas que são capazes de resistir a isso e responder a isso, porque é uma situação contra o comportamento de manada. Que ela sabe, né? Que vai tomar porrada. O primeiro que responde, ele está agindo contra isso. Né? Isso é saúde ou é falta de saúde mental? Cara... Desculpa. Não tem problema. A gente tem que entender assim, ó, o comportamento, ele é um resultado... O comportamento mesmo, tá? A gente tem duas grandes disciplinas que estudam comportamento para quem tem interesse. A que estuda comportamento mesmo, assim, ó, observacional no comportamento, é uma disciplina chamada de behaviorismo. E do Skinner, do Watson. E a neurociências é uma disciplina que estuda o que faz o comportamento acontecer. Então, o que tem dentro do cérebro que permite a execução do comportamento. Por exemplo, eu fazer esse movimento de pegar alguma coisa, ativou áreas. O meu córtex pré-frontal teve essa decisão de espichar o braço e pegar uma jujuba, enviou um comportamento pro... Vai demorar um pouco essa resposta, tá? Não, tô enviou uma mensagem para o meu córtex pré-motor. O neurônio do córtex pré-motor, por meio de potencial de ação e liberação, é um estímulo elétrico que se transforma num estímulo químico. Manda uma mensagem para o córtex motor. O córtex motor manda uma mensagem para um neurônio motor primário, que vai fazer uma sinapse na minha medula, que vai mandar uma mensagem para um neurônio motor secundário, fazendo eu fazer vários neurônios no caso, né? Fazendo eu espichar a mão e pegar uma jujuba. O behaviorismo explica o porquê que eu espichei a mão, porquê que eu peguei a jujuba. A neurociência explica como. Então, quando você une as duas coisas, fica muito bonito, porque você sabe o porquê do comportamento e como ele aconteceu. O comportamento, ele, uma vez executado, seja um comportamento de hate, seja um comportamento de resistência ao hate, seja um comportamento qualquer, tanto na rede social ou fora, ele vai ser, o que vai determinar se ele continua acontecendo ou não, vai ser a consequência que ele gerou. Interessante. Se o seu comportamento for punido, ele tende a deixar de existir. Se o seu comportamento for reforçado, ele tende a continuar existindo probabilisticamente. É sempre uma probabilidade. O problema é que nunca é bonitinho assim, porque o seu comportamento é punido e reforçado ao mesmo tempo. E aí o que vai determinar qual que tem mais relevância ou não para a probabilidade da emissão novamente daquele comportamento? O histórico de exposições que você tem, seja você vivenciando aquilo ou não, ou seja você visualizando quem vivenciou. Porque a gente aprende por imitação. Se você pegar um coco e bater numa pedra aqui, o macaco vai fazer o mesmo no seu lado. Ele olhou você fazer e vai fazer igual. Então, se você for uma pessoa que sempre acompanhou gente na internet, sempre ficou ali de butuca, dando uma olhada, e um dia você viu que choveu hate numa galera, cara, dependendo do seu histórico de vida e do quantas a gente chama de contingências, quantas vezes você acessou esse hateamento, ou você viu, ou sofreu, ou emitiu, qualquer tipo de interação que você teve com o hate, dependendo de e toda a sua outra história, as pessoas que falaram pra você que é legal fazer hate ou que não é legal, e isso vai acumulando no seu cérebro, todo esse afunilamento de engramas semânticos de memórias experienciais
eles vão determinar se você vai executar um comportamento de hate ou não. A consequência do seu comportamento vai dizer se você vai manter ele ou extinguir ele. Se as pessoas falam, cara, nada a ver, velho, você falou cagada, e você já tem um histórico de não gostar de falar cagada, a chance é que você se retire e não fale mais aquilo. Se as pessoas falarem, é legal e curtir o seu hate, a chance é que você volte a fazer, porque aquilo foi reforçado. A pessoa que sobreviveu ao hate, ou melhor, a chuva de hate, foi lá e falou contra a manada, é uma pessoa que já tem histórico de contingências anteriores que levaram ela a resistir, a achar legal ir contra a manada. Mesmo sendo uma coisa que não é tão comum. Porque essa pessoa, uma vez na escola, participou do movimento estudantil e fez uma palestra que era contra a pauta e todo mundo aplaudiu, ou porque ela viu alguém fazer isso, ou porque o pai dela falou, ou porque ela viu alguém num podcast. Alguma coisa ficou... A galera tem que entender isso. O nosso comportamento hoje, ele é resultado das nossas experiências passadas e das experiências que a gente viu. É por isso que eu sempre falo que quem controla o seu comportamento é o ambiente. Se você vive num ambiente de pessoas que valorizam hate, que gostam de hate, que acham legal da hate, você... Teve uma vez, cara, que um psicólogo repostou um negócio meu lá que eu fiz. Fiz um negócio lá, postei lá. Só uma coisa, parece que tudo isso que você tá falando, cara, fica muito fácil entender quando você tem criança pequena, né, cara? Sim. Porque elas são muito... É o teste perfeito para esse tipo de coisa. Ela reage muito ao ambiente dessas formas, assim, muito puramente, né? Não é Quem que nem a fala gente isso- que ainda tem uma filtro e tal. Quem fala isso é o Jordan Peterson. É? Ele fala que a criança de 2 anos de idade é o ser mais perigoso que existe. Exato. Que Ele vai responde replicar. e ele responde raivosamente com toda a força. E, cara, a criança, ela normalmente expressa emoção por meio de ansiedade. Bebês e crianças. É mesmo? Bebês e crianças por meio de ansiedade. A criança tá com fome, o que ela faz? Chora. É. Fica ansiosa, fica inquieta. O Antes adulto de- verbaliza. Mas é que eles não têm Mas a eu te linguagem. interrompi a linha de raciocínio, pode É continuar. verdade. Aí Cara, depois uma eu vou te vez contar a merda que eu fiz. Tá. Cara, uma vez um psicólogo me... Faz tempo isso já. Eu postei um negócio lá. É real, é bem polêmico, assim, mas Você ia soltar um bar. eu queria chamar a atenção. Aí... Onde isso? No Instagram. No Instagram? Eu postei basicamente assim, eu falei, cara, se os transtornos mentais eles existem até hoje, primeiro que existe um grande debate, cada vez está mais, se realmente o diagnóstico é uma boa forma da gente enquadrar o paciente, porque ele é muito categórico, existe uma heterogeneidade. É diferente de um paciente com diabetes, que o Muzi pega o exame lá, e se deu mais que 125 miligramas por decilitro 2 vezes em jejum, o cara é diabético, ponto final, não tem o que fazer. O cara com depressão é uma avaliação clínica, subjetiva, enfim, tem toda uma discussão. E eu postei lá, eu falei assim, ó pessoal, vocês têm que entender que é um espectro, que, pô, às vezes o cara tem traços, e esses traços de depressão às vezes estão sendo disfuncionais por causa do contexto que ele vive, às vezes você troca esse paciente de ambiente, ele acaba tendo uma remissão dos sintomas, enfim, discutir alguma coisa nesse sentido. Teve um cara lá que pegou, fez um negócio lá, falou, olha aí, bloqueou meu nome, como se não soubessem que era eu, né? Bloqueou meu nome lá, e aí botou um pingo só na minha foto, ficou todo em volta da foto, assim. Cara, Mal ele feito. postou e era claramente uma pessoa, como eu falei antes, que não sabia o meu trabalho. Entendi. E ele postou lá, veio uma chuva de pessoas falando a mesma coisa. Falou, cara, eu te acompanho muito. Cara, você receber uma crítica desse jeito de um seguidor seu é a pior coisa que você pode fazer, porque você fez cagada. O cara comentava assim, muita gente comentou assim, pô, cara, te acompanho faz tempo e tal, você é um cara que estuda, é um cara culto, traz várias reflexões interessantes pra nós aqui. Claramente você não acompanha o Wesley, cara. Porque ele não é isso. É um recorte o que você pegou, ele fala muito além, enfim. Tá. Desbruxaram o cara lá. E aí me mandaram o post. E eu comentei lá. E eu comentei exatamente isso. Falei, cara, o que está acontecendo é o seguinte. Você tem amigos, que eu sei quem são seus amigos, que eles são uma comunidade verbal, que é um termo do behaviorismo, que a comunidade verbal, basicamente, ela reforça ou não o seu comportamento. Então ela fala, vai, usa droga, cara. É legal, usa, vamos usar, é massa, quem não usa é viado, blá, 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 blá. E eu sei que ele tem uma comunidade verbal que eles se reforçam para continuar fazendo esse tipo de comportamento. E eu falei lá, você tem uma... Eu vou te explicar, eu falei bem assim, eu vou te explicar o que aconteceu. Você tem uma comunidade verbal, essa comunidade verbal reforça esse tipo de comportamento de ficar refutando os outros na rede social e ser agressivo assim, é reforçado por alguns seguidores seus que comentam e dão like que é legal e não sei o quê. Só que no final das contas você nada mais é do que uma pessoa modulada
por um sistema que a longo prazo vai ser estressogênico, não faz o seu perfil crescer e você tá passando vergonha perante os seus seguidores. Aí o cara pagou o post. Entendi. Entendeu? Então, a galera tem que entender, tomar muito cuidado, cara. Porque às vezes você, pra pertencer num grupo, começa a ter comportamentos que você nem reconhece. E aí eu vejo Não sei se eu isso... respondi a sua pergunta, cara. Respondeu. Respondeu Posso te sim. contar o que eu fiz? Só uma coisa antes. O problema disso é que às vezes tem aquele ponto de point of no return, né, cara? Às vezes a pessoa vai tão Pega longe... mal você voltar. Exatamente. Que ela vê que fez merda, sabe que passou do ponto e não pode mais Mas voltar. aí quebra, cara. É. Aí ela não, quebra. vai quebrar. Saúde mental. Claro. Vai pro Porque ralo. aí, cara, ela foi tão longe que seria muito mais fácil falar, putz, desculpa, não sei. Mas aí ela teve um É. reforço tão grande de uma parte do pessoal que ela vai e continua nessa Exato. pira. Exato. E aí Mas quebra. qual é a merda? Eu sabia que... Bom, eu ia ver o Wesley hoje. Eu fiz um teste no Twitter. Puta Aí eu merda, postei cara. um negócio de política de lá de trás. Sei. E aí eu fiquei só esperando assim. Ah, o que é legal no Twitter? É que as coisas elas acontecem muito rápido, né? Porra. E aí Você eu pode dividi... postar à noite, dormir, acordar e tua vida ter mudado. Cara. Sabe a história, né, da mulher que postou uma coisa, pegou um voo até, acho que a África do Sul, da Europa até a África do Sul, tipo, sem conexão. Quando ela pousou, ela tava demitida, tava na capa Caralho, de irmão. jornais. É, cara. Não sei dessa Depois história. vê essa história, o que exatamente ela falou, mas foi a carreira dela acabou, assim.